Bom dia, tudo Bom bem? dia! Prazer em ter você Prazer, aqui, Rodolfo. Cíntia. Obrigada Nosso pelo podcast, convite. né, voltado aí para carreiras, contar um pouquinho de histórias, falar um pouco sobre profissão, a gente tá trazendo gente de todos os tipos. E ter você que é uma honra, né, uma pessoa reconhecida na área da beleza. Mas eu acho, né, igual eu sempre falo, o principal é você se apresentar para as pessoas, quem é você, de onde você trabalha, a área. Ah, obrigada pelo convite. Eu sou daqui mesmo, da região, sou de Fervedouro. Nasci, cresci aqui. Como a gente tinha conversado antes, eu estudei aqui em Ponte Alta dos meus 11 aos 15 anos. Uhum. E na fase do pré-escolar até o quarto ano, eu estudei em Fervedouro, morei com meus Fervedouro. avós. Eu fui criada pelos meus avós. E quando a minha avó morreu, aí foi nesse período que eu morei com os meus pais. E é pertinho aqui de Ponte Alta, dá 5 quilômetros. Aí nessa época que eu estudei aqui. E tem muita lembrança boa. Da região. Sim, gostava muito daqui. Hoje você trabalha na área Da da beleza. beleza, né? Sim, e nunca imaginava que fosse fazer disso uma profissão, porque eu gostava muito da área de biologia. Meu sonho, inclusive, era ser médica, né? Hoje eu vejo que eu não tinha talento nenhum para essa área, que minha filha machuca, eu não consigo nem socorrer ela. Nem lidar. Não, mas eu sempre gostei muito da área da beleza, porque eu cuidava do meu cabelo, o cabelo da minha mãe, das minhas primas, minha prima que tá na live aí, a Flávia, vivia fazendo escova na gente quando a gente ia pra festa. Mas assim, nunca imaginei que isso pudesse virar uma Uma profissão. profissão para você, Sim, sim. Eu acho que a gente vai chegar lá de como ela entrou na sua vida, né? Você disse que é daqui de Ponte Alta, né? Passou uma temporada sim, aqui, depois foi para Fervedouro, que também é perto, é né? Ponte perto. Alta é bem Os pertinho de municípios fazem Fervedouro. divisa, né? Isso. E aí, né? Você pega, trabalha, vai para um local. Mas conta pra gente assim, como que foi essa ideia de começar? Você disse que começou a cuidar uma do cabelo da outra, mas você trabalhou com alguma profissão antes? Rodolfo, quando eu fui para essa área, foi meio que assim, sem opção. Por quê? Eu tinha prestado vestibular para biologia e nessa época era a Fafilha ainda, Na né? Fafili, Aqui em aham. Nem Carangola. era Favalha, era Fafili, a Fafile, primeira. e era particular. E assim, a gente não tinha recurso. O pai, eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu falei, pai, eu queria muito estudar. Eu sempre gostei de estudar. Uhum. E o pai falou assim: a gente vai dar um jeito, preocupa não. E o pai sempre foi muito sonhador, né? Eu falo que eu e o pai nós somos muito parecidos. E minha mãe sempre foi muito pé no chão, de falar assim: tá, dá, não adianta sonhar. Nem tinta. Não vamos forçar, enfiar os pés pelas mãos. E nessa época ela falou assim: ó, minha filha, não tem como, a gente não tem condição. Porque hoje em dia existem meios, né? Você faz um empréstimo, tem como você fazer o financiamento estudantil. Mas naquela época isso não era acessível. Há 18 anos atrás era algo que a gente não tinha. Nem existia acesso à internet para a gente pesquisar esse Quando tipo você de passou, você já coisa. tinha passado pelo ensino, você já tinha Já tinha feito terminado o ali o ensino ensino médio. médio, ficou um Sim. tempinho ali, ou foi tipo, fez o terceiro ano e fez, Já prestou fiz o vestibular? vestibular, sim. Ah, sim. E assim que eu fiz o vestibular, eu já tinha. Chorei muito, tinha tirado isso do meu coração. Aí uma prima foi e comentou, porque ela sabia que eu gostava muito disso. Uhum. E, inclusive, nessa época, a gente não tinha acesso à internet. Eu ia lá, pegava as minhas receitas. Aquilo era banha de porco, tinha uma vassoura preta. Não Uhum. sei se sua mãe já contou essas histórias para você, mas a gente fazia banho com essa vassoura para dar brilho no cabelo. Eu mesma cortava o nosso cabelo com tesoura de Soropeita é um cortar. mato, né? Que É tem um mato de que a varrer gente. terreiro Aham. mesmo. Então, assim, eu sempre inventei eu falo minhas macumbinhas em casa. Você morava dentro de Fervedouro nessa Na época? Na roça, roça não. ainda? Ah, sim. Eu fui criada com os meus avós para minha mãe e meu pai trabalharem na roça, né? Uhum. Eu sou filha do segundo casamento aliás, eu sou neta do segundo casamento do vô. O Uhum. vô ficou viúvo com 30 e poucos anos e casou novamente com a minha avó. Uhum. E eu sou a primeira neta da avó, Nadi. E nessa época, para a mãe não me levar para a roça, eu tinha 8 meses, ela me deixava com a avó. Com ela. Sim, aí à noite que a mãe me buscava. E a mãe brinca que
a avó falava assim, dá ela pra mim, deixa eu cuidar dela. Porque assim, coitada, a avó casou com o vô, ele já tinha 6 filhos do primeiro casamento. Então ela cuidou desses 6 filhos, cuidou mais dos 8 filhos que ela teve. No total, o vô teve 14 filhos. 14 filhos. Então, eu fui a primeira neta, menina, e ela brincava, dá a Cíntia pra mim. Aí a mãe, não, vou dar não. Não tem como, minha filha. Mas ela acabou dando, porque eu vivi com a avó até ela morrer. Né? Então, assim, eu vivi na roça com a avó até os 7, com 7 anos de idade. Foi uma época que começou a ter muito roubo na roça, né? O vô mudou para Fervedouro. Aí, nessa época, eu fui com eles. Aí, dos 7 aos 11, a gente viveu lá e também precisava estudar, né? Aqui era muito longe, porque dá 5 quilômetros de Ponte Alta a São Roque. São Roque. Então, não tinha transporte. Nessa época, há 30 anos atrás, não tinha transporte. E a mãe decidiu deixar eu ir para estudar. E era tudo que eu queria, porque a avó, casa de vó, né? Casa de vó é muito bom, né? Vó não briga com a gente, igual nossa, mãe. E minha avó não tinha nota, não, só. A avó era tudo de bom. E aí morei com ela até os 11 anos, que foi quando ela morreu. Aí que eu fui morar com meus pais. Aí você voltou morando. Aí voltei. Morei então dos aí você 11... terminou seu ensino médio, tudo morando com Aí com eu terminei o ensino fundamental lá. Aliás, até o 4º ano. Hoje eu nem sei como que fala mais, porque mudou tudo, né? Mas aí fiz até o 4º ano lá. E nessa época, eu comecei a estudar aqui, com 11 anos. Era o Sr. de Braim ainda. Não sei a sua idade, mas você lembra dele? Lembro. O Sr. de Braim tinha uma Kombi cinza e puxava nós, fazia sol, fazia chuva. Tinha dias que a gente tinha que subir aquele Morro do Davino. E eu, Flávia, Felipe, a gente subia aquilo tudo a pé. Época de prova, eu sempre fui muito estudiosa, muito comprometida com isso. Inclusive, eu me lembro, assim, perfeitamente. Eu com 11, 12 anos. Tinha época que a Flávia vinha e ficava aqui, né? Ela tem família aqui. E, às vezes, eu tinha que voltar sozinha a pé. Então, eu andava 5 quilômetros sozinha. Eu fico pensando nos dias atuais. Muito diferente, né? Hoje a gente não deixaria os nossos filhos. Eu mesmo fui pra escola há muitos anos, só eu e minha bicicletinha, a gente ia sozinho. Não tinha perigo, né? Não tinha tanto mas hoje. Hoje, assim, não sei como que tá, mas naquela época, no Morro do Davino, ele tinha as casas, né? Do Davino, da Nega. Mas dali pra frente, só ia ter casa de novo naquele Barro Branco. Então, era tipo uns 2 quilômetros sem uma casa. Sem nada. Era eucalipto puro. Então, era muito deserto. E é Deus que guardava a gente. Não tinha tanto crime quanto hoje, mas não. Era uma criança ainda. E, enfim, foi assim que eu consegui terminar o ensino fundamental. Aí, terminei o 8º ano, fiz o vestibular e tal, né? Não deu certo. Aí... Antigamente, não tinha o médio, então. Você terminava o 8º, você já podia prestar o vestibular? Ah, não. Mentira. Tá. Não, porque a Simone veio cá e ela falou que ela entrou na faculdade com 15 anos. Não. Isso aí eu me enrolei, verdade. Aí fiz o ensino médio em Fervedouro. Foi o que eu tinha perguntado. Verdade, Rodolfo. Pulei essa fase. Eu tô quase chegando aos 40, aí bolou tudo aqui. Não, mas é porque eu até estranhei. Ela falou assim, não, eu entrei na faculdade com 15 e formei em enfermagem com 18. Eu falei, meu Deus do céu, como é deve que ter era? sido um pouco antes, então. Na minha época ainda tinha o ensino médio, sim. Aí, fiz o ensino médio lá em Fervedouro. Aí, nessa época, já tinha transporte para Fervedouro. Aí, fiz lá. Aí, não deu certo, né? A gente não conseguiu para eu fazer a faculdade. Aí, minha prima foi e falou que ia ter um curso básico para cabeleireiro iniciante. Se eu tinha vontade de fazer. Eu falei, ter vontade eu tenho, mas eu não sei se eu vou conseguir. E isso é ser com 18 anos? 18 anos. Certinho. Eu tinha feito vestibular em janeiro e isso foi mais ou menos meados de fevereiro para março. Muito em cima, né? Sim. E eu falei assim, mãe, o que eu faço? Ela, minha filha, então... eu lembro que o curso era R$180 por mês. E eram 6 meses. E eu não tinha dinheiro. R$180 na época, se não era tô falando tipo de real, salário. Não era, ué. Foi quantos anos atrás? Eu faço 37, 18 anos atrás. 18? Então, a média do salário na época, acho que era R$110. Então, falando de um salário e meio. Eu não lembro ao certo, mas era bastante dinheiro. Um salário e meio, porque a gente sempre... Eu e meu irmão gosta de conversar e tudo, de dinheiro, como que trabalha... Nessa época, o salário era R$110. A gente baseava em café. Por quê? Na roça, tudo gira em torno de café, né? Então, eu me lembro assim, que a mãe falou, olha, eu tenho um café guardado.
vou vender esse café e o primeiro mês eu vou pagar pra você. Mas a gente vai ter que apanhar café pra conseguir pagar o resto. Terminar. Aí, assim, nós fizemos. Eu nunca tinha ido pra roça. Como eu sempre morei com a avó, eu nunca tinha tido contato com roça, né? Aí eu falei, mãe, vamos, ué. É o que tem, vamos fazer. Só que eu nunca gostei, assim, E esse curso era fervedouro mesmo? Era em Carangola. Carangola. Eu não sei se ainda tem, mas atrás da rodoviária tinha um shopping da Beleza. Então, esse curso era lá, em cima do shopping da Beleza. E era R$ 180 de mensalidade, mais os transporte, materiais, comida, material, sim, tudo, né? passagem que eu tinha que vir. Eu vinha no ônibus daqui, né? Uhum. Aí a mãe foi e pagou o primeiro mês. Aí ela foi e falou assim, neném, você me ajuda a pagar o curso pra ela? O pai, isso é bobeira, mulher, não vai adiantar. Onde que ela vai montar um salão aqui na roça? Não... E realmente, assim, eu pensava assim, gente, mas não vai me custar nada. Eu vou, quem sabe um dia Deus abençoe que eu consiga ir para um outro lugar, porque eu tinha planos de... Eu não gostava da roça, sabe? Eu realmente tinha vontade de ir para um lugar maior, de poder trabalhar fora. Enfim, aí pagamos o primeiro mês. Aí, isso já estava dando abril, e eu me lembro que foi o primeiro ano que a safra de café começou em abril. Você conheceu o Tinami? Nami. O pai da Thaís, do Felipe? Não, só lembro do pessoal falando, né? Que eles falavam Felipe do Nami. Isso. O Tinami, ele foi, assim, a primeira lavoura de café que começou a madurar lá, aí ele deixou a gente trabalhar. Nossa, a lavoura de café dele tinha tanta cobra, e nossa, é o bicho que eu tenho mais pavor. Aí aquilo nós começamos a trabalhar. E assim, os cursos eram só as segundas, né? Uhum. Então a gente trabalhava de terça a sexta, e a mãe nessa época me ajudou muito, porque ela me ajudou, a gente foi comprando os materiais, era secador, era escova, era pente, Tudo. pagar passagem. E tinha época que, assim, eu tinha dinheiro da passagem, mas não tinha dinheiro para almoçar, porque era tudo muito, muito regrado. Assim, só para ter uma ideia, você é a primeira filha também dos meu pai, seus da minha mãe. pais? Sim. Uhum. Nós somos só um casal, eu e meu irmão. Sim. Não, porque igual eu sou filho do meio, né? E sempre tem aquela diferença. Por exemplo, meu irmão, a dificuldade dele estudar foi muito maior. Ele até escutou o famoso filho de pobre no estudo, né? E olha que é a diferença de 5 anos só de idade. E eu já foi mais fácil, né? Meu pai já estava com uma condição financeira melhor, então foi mais tranquilo para estudar. Mas aí pode continuar, era só pela curiosidade, né? Pra gente entender a realidade, igual a gente vai falando, sempre tem aqueles casos que são mais difíceis, né, para passar por tudo. Não, e assim, o que pegou muito também, quando a minha avó morreu, o pai adoeceu. O pai até tinha uma reserva de café, mas naquela época, hoje a gente sabe que é depressão. Tipo, 10 anos depois, teve esse diagnóstico, mas o pai foi só emagrecendo, ficava mais no hospital do que em casa, e ninguém descobria o que o pai tinha. Eu me lembro que, na época, o então prefeito de Fervedouro era médico, e ele tinha um contato com um médico de Juiz de Fora, que ele levou o pai lá nessa época, porque o vô era muito conhecido desse prefeito, e falou, pelo amor de Deus, eu já perdi minha mulher, eu vou perder meu filho, porque o pai foi só emagrecendo, e nada de achar um diagnóstico. E esse médico de Juiz de Fora falou, ele tá com depressão. Aí começou a medicar o pai, que o pai melhorou. Recuperou um pouco. Mas tudo que tinha, assim, de reserva foi embora. Eu me lembro que... Dentro desse período de curso. Sim. Não, nesse período de ensino médio. Ensino médio, sim. E eu me lembro, assim, o pessoal aqui de Ponte Alta, uma época, eles fizeram... O Toninho do Vani, eles fizeram um mutirão. Dia de sábado e domingo, eles iam pra lá pra colher o café que o pai tinha na roça, porque tava perdendo. Auxiliar, porque assim, a mãe nessa época, ela foi o pilar lá de casa, porque eu tinha lá meus 14 para 15 anos, o meu irmão é 6 anos mais novo, então ele tava molequinho, 10, 11 anos. E o pai doente, acamado, ficava mais no hospital do que em casa, e a mãe, assim, tinha que administrar as lavouras, né? Tinha um meieiro, mas não dava conta, porque ele tocava pouca lavoura, e o pai não estava mais sabendo o que estava acontecendo. Foi uma vida difícil, né? Nossa, foi uma fase muito difícil. E eu me lembro um dia que esse tio Nami, ele ajudou muita gente nessa época. Ele, um dia... assim... Ele chegou em casa, já era tarde da noite. Na roça, as casas são muito longe, né? E a mãe tinha ficado com o pai no hospital. Aí ele falou assim, minha filha, você e seu irmão tem que se preparar, porque pode chegar uma hora que seu pai não volta para casa.
E isso, assim, me abalou muito, porque o pai sempre foi mais afetuoso com a gente. Uhum. Eu acho que pelo fato da mãe ter vivido muita coisa, a mãe sempre foi mais firme, mais Uhum. dura, né? E o pai sempre foi mais carinhoso, mais protetor, e isso me abalou muito. Então, eu sempre tive mais preocupação com o pai, até Uhum. hoje. E graças a Deus, assim, o pai conseguiu recuperar a saúde dele, mas a gente passou muita fase difícil, sabe, Rodolfo, relacionado à saúde. Saúde, né? Eram tempos difíceis, né? Hoje em Sim, dia, por mais que às vezes meu pai sempre fala, a gente clama, tá difícil. Às vezes eu comento com meu pai, pai, cansado, trabalhando. Só meu pai, não, isso aí é nada, perto daquilo que a gente já passou, sim, né? Não tinha dificuldade com roupa, tinha dificuldade sim, com sim. tudo, né? Comida, né? Passava uns dias sem comer carne. Era muito difícil, Olha, né? eu Era outra falo que nós realidade. nunca passamos fome, mas a gente já passou muita falta das coisas, sabe? E Muita isso, não é, privação. fome também a gente nunca passou lá na nossa casa, era mais aquela necessidade de pegar e falar assim, ó, sem carne Vamos essa economizar, semana, né? só no domingo, porque tá Sim, difícil. Ah, vamos tomar banho de canequinha aqui, porque não dá pra pagar a eletricidade. Então a gente sempre teve essas partes, né? Ah, isso é bom. Ah, eu falo que a gente é forjado na dificuldade, né? e é aí que a gente Porque cresce. que é aí que a gente cresce. Não só financeiramente, mas na própria vida nossa, Sim, né? Eu falo para a forma de lidar com problemas, de lidar com dificuldades, igual você falou, sua mãe ela cresceu numa vida um pouco mais dura, ela tinha já aquela facilidade de lidar com com alguns tipos de problemas. problemas. Sim. Então, às vezes a gente conta e fala assim, Rodolfo, como é que você dá conta de tudo? Às vezes, como é que você faz isso tudo? Eu não sei. Eu falei, gente, é porque a minha vida foi assim. Hoje em dia, eu acho que se eu fico parado, eu passo mal, eu fico doente, porque você é forjado numa Sim, necessidade que ela vai pegar e ela vai te construir, vai ser muito importante para você melhorar lá na frente, né? Que seja melhorar no estudo, que seja melhorar dentro da própria realidade, às vezes na vida de um casal, né? sim. A dificuldade ela forja a gente em todo local, né? Isso é muito bom. Você falando sobre isso, eu vejo assim que os meus pais são muito diferentes. O meu pai, não sei se você conhece eles. Não, não conheço não. O meu pai, eu falo muito isso lá em casa com meu marido. Eu falo, não aceito ninguém falar mal do meu pai. Uhum. Sabe, falar, isso aqui dele é comprar briga comigo, porque o meu pai, ele é. Assim, eu não consigo encontrar adjetivos suficientes para falar dele, porque ele é amor, ele é cuidado, ele é proteção. E, assim, o meu pilar é ele. Uhum. Eu falo que ele é a versão masculina da minha avó que me criou. Uhum. Mas o ponto de equilíbrio dele é minha mãe, porque minha mãe, ela foi criada assim, no meio de muita dificuldade, passou muita necessidade das coisas, muita privação, passou fome. Desde os 9 anos de idade, ela precisou trabalhar em casa de família. Então, hoje, eu olho para minha filha, ela tem 10 anos, e eu penso assim, gente, uma criança trabalha, ela trabalhou na casa de um médico em Carangola, é trabalho infantil, cara. Como que existiu isso? Sabe, assim, ela não chegou a ser vítima de abuso porque ela conseguiu sair antes, mas assim, situações que são desumanas. E o problema é que ou faz, ou como que sobrevive, né? Igual a gente. E tudo isso, assim, para criar os irmãos mais novos. E quando eu olho para isso, eu vejo que a minha mãe se tornou essa mulher forte porque ela precisou. Precisou, Porque né? a vida fez isso com ela. Foi uma questão de sobrevivência. E eu vejo, assim, o meu pai com toda essa doçura, com toda essa bondade. Meu pai é o tipo de pessoa que, se você chegar lá e falar assim. Acontecendo isso comigo, eu tô passando dificuldade, você pode estar inventando. Uhum. Ele Ele vai te tira o ajudar. dele e dá. Não, ele tira o dele e dá. Ele fala claramente, ele prefere tomar prejuízo a Do dar que. prejuízo às pessoas. Aí, em contraponto, tem a minha mãe, que já é uma pessoa totalmente, assim, centrada, equilibrada, que já sofreu na vida. Ela vai lá e fala, não, É mais você não vai tirar dos dura, né? seus filhos, não vai tirar de nós para dar para outro, não. Porque pode faltar pra gente. Com Então, vai lá e certeza. equilibra, entendeu? Então, eu vejo, assim, que Deus uniu os dois nesse propósito. Isso é bacana, né? Meus pais também são assim, só que meu pai é mais no temperamento, né? Eu falo que a minha mãe é uma leoa. Uhum,
Eles ficam assim, que fulano de tal é bravo, é bravo. Eu falei, não, brava é minha mãe. Minha mãe é muito Você ainda brava. não conhece a mulher A minha mãe brava? não é brigona. Minha mãe não é brigona, mas minha mãe ela é de temperamento Forte. bravo, cólerico, muito cólerico mesmo. Aquela mulher assim, é um doce. Mas com nós, a gente era criado muito firme, assim. Até quando a gente começa a conversar, quando eu conto pros meninos que trabalham aqui, eu falo assim, não, a gente tava rindo dentro de casa, minha mãe tá, você está rindo por quê? Então vou aí, vou brigar com você. Não, Quase a militar, né? então ela era muito rústica. E meu pai é aquela pessoa tranquila, nada altera. Só que ele é o rei da calma. Só que o meu pai é ignorante. A minha mãe, você viu que eu falei que ela é brigona, mas ela é um doce? O meu pai é o cara tranquilo e ignorante. Então, quando ele perde a linha, ele é muito bravo. E a minha mãe, ela é muito brava, porém é um doce. Eu nunca vi meus pais brigando na minha vida. E sabe por quê? Minha mãe fala um negócio que é muito legal. Ela fala assim, quando eu começo a falar, e ela fala muito, quando eu começo a falar, e o seu pai perde a paciência, é o momento que eu sei que eu já falei demais. E aí ela para. Então eu nunca cresci vendo meus pais brigando, né? Isso reflete Isso é muito no muito meu bom. relacionamento hoje. Mas... Então, assim, acho que é tudo, né? Essa parte é muito fundamental na nossa vida, né? As dificuldades, igual a Sim. gente conta. Eu vou... Todo mundo tem uma história bonita para contar, né? Eu sempre falo isso. Todo mundo tem uma história, umas são mais difíceis do que a outra. A gente só não pode julgar a história do outro, né? E a Nisso... gente não pode se fazer vítima da nossa história. Não, a Isso gente ao foi uma contrário, tem coisa que que eu se aprendi. fazer, né? Uma pessoa, fala assim, A gente com sabe que, orgulho, com sim, heroísmo, e né? mostrar que a gente pode vencer, apesar das adversidades, de algumas marcas que isso deixa. O que eu aprendi é que as marcas, elas têm que existir e ela tem que ficar ali sem doer. Porque hoje eu olho para algumas coisas que eu passei na minha infância, que já doeram muito e me traumatizaram, mas hoje elas estão ali. São feridas que são cicatrizes, não são mais feridas. E que hoje eu posso contar isso não me dói. E quando alguém chega, acontece, inclusive na minha profissão, quando alguma cliente senta, que ela vem mostrar para mim um cabelo e que eu consigo identificar que às vezes ela não quer mudar só o cabelo. Aliás, às vezes ela não quer mudar o cabelo, o problema dela tá aqui. Tá em outro local, né? É um trauma, E se eu mudar o cabelo dela, eu vou piorar o Nossa, estado mental dela. Ela vai chegar em casa e vai falar, eu odiei esse a gente cabelo. vai falar muito disso ainda aqui, porque isso é extremamente importante, né? A gente trabalha com sentimentos, Sim. autoestima, né? Eu, como fotógrafo, eu falo que é muito difícil quando, às vezes, a primeira coisa que a pessoa fala assim, eu vou tirar a foto, mas eu não me acho bonita. Isso pesa muito, porque você fala assim, poxa, e agora, né? Eu falo que fotografia é muito fácil da gente lidar, porque a pessoa ela coloca a melhor roupa, ela se maqueia, ela vai ir com o melhor que ela tem. Então, é muito fácil tirar foto. Se a pessoa tem uma autoestima legal, é muito fácil. Só que quando você vai fazer uma foto de uma pessoa assim, eu já penso assim, poxa, essa experiência para ela tem que ser muito importante, porque é um ponto-chave. Se ela não gostar, acabou. Ela não vai querer fazer de novo. Mas se ela gostar, ela vai sair daqui com aquela, assim, aquela sensação de que, opa, é eu que me cobro demais. Olha como é que eu sou bonita, olha como é que eu tô bem, olha com que fase que eu tô vivendo na minha vida. E você da mesma forma, né? Sim. Ah, só que aí você foi estudar. Estudou 6 meses, trabalhou. E Sim. como que foi? Começou a trabalhar durante o curso ou esperou Não. o curso? Conta isso pra gente. Então, aí, a minha mãe sempre teve um pensamento assim. Para ela, o fato dela ter casado com meu pai, um homem íntegro, trabalhador, ela saiu daquele ambiente onde ela precisava trabalhar para sustentar outras pessoas, né, os irmãos, já era uma vitória para ela. Um dia ela me contando isso, hoje eu trabalho com seu pai, nós temos a nossa casa, a gente construiu, né, o pai tinha um pedacinho de terra dele. Isso é importante, né? Demais, Nossa, porque você trabalhar para construir o que é seu que é é dele. uma vitória, né? E ela, assim, o sonho da mãe era eu casar.
Ali, pai construiu uma casa pra mim. Pertinho. Ter filhos, neto pra ela Todo cuidar. mundo perto aí de casa. Rodolfo, era o sonho da mãe. Eu falava, mãe, eu não quero morar na roça. Minha filha, você tem que aceitar. Você tem que arrumar um rapaz trabalhador. Eu acho que o sonho da mãe era assim, ela escolheu um homem ali pra eu casar. Toda mãe, toda mãe. Oh, toda meu mãe. Deus, eu chorava. Nós brigamos muito nessa fase. Eu falei, mãe, eu não vou morar aqui, não. Minha filha, mas tem que ficar aqui, isso aqui vai ser de vocês futuramente, vocês, seu irmão. Mãe, eu não vou. Essa fase a gente brigou muito. Eu falei, eu não vou morar aqui, nem que eu vou trabalhar em casa de família, mas eu vou embora daqui. Aí, nessa época, eu comecei a trabalhar numa loja em Fervedouro. E assim, pra mim... Loja de roupa. Loja de roupa. Pra mim, que já tinha apanhado café, debaixo de sol, de chuva, enfrentado uma cobra por causa da carreira de café. Falei, eu vou trabalhar na loja. E comecei a trabalhar. Então, assim, eu sempre tive facilidade em conversar. Então, eu atendia as pessoas e era até engraçado que a minha patroa, ela até chamava minha atenção às vezes, porque a pessoa chegava para comprar uma roupa, se eu visse que a roupa não estava legal, eu falava, não, vamos ver essa aqui que vai ficar mais bonita em você e tal. Ela, minha filha, se a pessoa quer aquela, eles têm que vender. Eu falava, mas patroa, eu vou ver um negócio que fica legal, que a pessoa depois vai voltar, né? E vai confiar em mim, porque eu sei o que vai ficar legal, eu sei o que ela gosta. E nas próximas compras eu já até te falo, olha, fulano gosta disso, gosta daquilo. E assim, foi dando certo. E o pai sempre me ensinou... Já tinha formado? O curso já tinha terminado. Já tinha terminado. Mas assim, não era só um curso, né? Aí eu e você tinha gostado muito do curso? Demais. Nossa, o dia que o curso terminou, a gente chorou tanto. E assim, eu não faltei um dia. Eu me lembro que o pai não tava... Nessa época, o pai não me apoiou no curso. O meu irmão, coitado, ele tinha... Eu tava com 18, meu irmão tava com 12. Tinha dias que ele vinha de charrete me buscar sozinho, aquilo chovendo, aquele morro do Davino, mas nem tatu ferrado subia aquele morro. E o Denilson vinha, tadinho. E foi assim que eu consegui terminar o curso. Você gostou muito, pegou, foi para trabalhar como lojista. E assim, aí eu já tava namorando meu marido, né? Aí eu descia com ele trabalhava no ônibus escolar. Eu descia com ele cedinho, trabalhava na loja, e à noite eu voltava para casa. E foi indo. Aí, assim, nessa época, o pai falou assim, minha filha, tá ficando pesado pra você todo dia vir pra roça, não tá? Eu falei, pai, tá, tô cansada. Ele, você quer ir morar com o seu namorado? Pode morar. Eu nunca esperava escutar isso do meu pai, porque assim, pai é bem tradicional, né? Eu falei, pai, então tá. Aí, nessa época, nós fomos morar junto e continuei trabalhando no comércio. Aí, assim, tipo, uns 6 meses depois, passou a colheita do café, o pai falou, eu vou te dar um dinheiro. O que você quer fazer com o dinheiro? Eu falei, eu quero comprar um lavatório e uma cadeira. Aí comprei. Você tava em mente que... Não. Você tava como lojista, mas sua meta... Eu queria gostou um muito, salãozinho. E eu ia montar Aí comprei. um lugarzinho. Eu comprei o lavatório e a cadeira. E a despensa lá de casa era mais ou menos desse tamanho aqui. Aí meu marido forrou com PVC e comprou um espelho pra mim. E assim, comecei. Aí eu cortava o cabelo das minhas tias, fazia escova, não tinha nada. Eu tinha só assim, secador, escova e shampoo e condicionador. Produto, eu não tinha dinheiro nesse momento. Aí comecei a guardar o dinheiro do meu salário e fui comprando aos pouquinhos os produtos para hidratar. Progressiva, eu lembro que era quase um salário na época, um vidro de progressiva, né? Aí comprei. Comprei minha primeira progressiva, eu lembro até hoje. Era uma escova alemã. A primeira vez que eu fiz ela lá no salão, o salão não tinha janela, era só a porta, que era a minha despensa, né? Rodolfo, eu quase morri, porque aquilo era tanto formol. Eu falei, gente, eu devo ser imortal, porque aquilo era ventilador ligado, era toalha molhada na cliente. Eu falei, Jesus do céu, eu não vou dar conta. Sufoco. Mas assim, o negócio deu certo, o cabelo ficou liso e não tinha rede social, aí foi... a Cíntia tá fazendo a escova pra alisar cabelo. Boca, né? O marketing mais importante de todos, boca em boca. Sim, e minha família é muito grande, né? Aí foi tia, foi prima, e começou uma a falar com a outra, as vizinhas, e eu comecei a atender depois do serviço, eu trabalhava de 7 às 4. Aí nessa época, eu tive uma proposta de trabalho para ganhar um salário. Eu fui trabalhar na lotérica da cidade. Aí fui pra lotérica. Boatos que todo mundo já passou naquela lotérica trabalhando. Então, eu sou péssima com números. Então, assim... E a lotérica hoje fechou, mas na época ela era bem na BR. Era do lado do posto. Isso. As últimas vezes ela tava um pouquinho pra cá, do lado da parada. Mas no início ela era lá do lado do posto.
E assim, parava muito caminhoneiro. E os caminhoneiros, eles são muito estúpidos, né? Algum deles. Chegava e queria que a gente fizesse jogo rápido, desse troco rápido. E eu sou péssima pra conta. Aquilo eu comecei a me sentir muito mal. Porque a pessoa gritou comigo, me tratou mal. Eu Igual minha mãe, não desestabilizo. sabe nem Não o que gosto. faz. Perdeu o rumo da conta, já Eu sei não que eu sabe saí lidar. de lá com caixa negativo. Porque eu comecei a dar troco errado, enfim. Só que assim, a dona lá, ela é tão honesta que os 3 meses que eu trabalhei lá, ela fez o acerto comigo direitinho, sabe? Então, o que eu devia lá, o que ela me pagou ainda deu pra acertar o que eu devia. Não sobrou ainda. Sim. Aí, o dia que ela me pediu pra assinar minha carteira, que ela pediu a carteira, eu falei, não, vou sair. Não dá pra trabalhar aqui não, sou péssima com conta. Aí, mas eu falo que quando as coisas é pra dar certo, até um chute na bunda joga pra frente, né? Com certeza. Aí eu falei, agora eu vou focar no salão. Aí, falei com meu marido, falei, ó, vamos investir agora no salão, eu quero fazer isso dar certo. E eu vi que, assim, realmente estava funcionando, porque as pessoas estavam me procurando mais. E comecei a colorir cabelo. Na época, as clientes traziam a tinta e eu Fazia de aplicava. tudo. Cortava, coloria, Tudo. escova. Aquilo que a gente estava falando mais cedo. Ainda tinha Tudo. muita Arrumava a noiva, especialidade, né? tinha dias que a noiva falava assim, eu vou casar 11 horas da manhã, mas eu preciso que você me arruma 6 horas. Pode vir que eu arrumo. Tudo que se pedir, eu fazia. Você trabalha com noivas hoje? Não, né? Hoje não. Mas já fez, então. Já fiz de tudo. Só nunca cortei cabelo masculino. Aham. Mas o resto eu já fiz de tudo. Aí, inclusive nessa época eu pegava muita noiva. Muita mesmo. O pessoal da zona rural. Porque eu perguntei porque eu nunca fotografei no seu salão, porque eu trabalho com noivos. Eu Nunca. falei assim, ué, mas eu não sabia Hoje que você não. trabalhava com noivos. Mas aí, inclusive, fica uma dica. Se tiver alguma profissional que queira trabalhar com noiva, nós estamos precisando, gente. Tá necessitando aí. A gente tem muita procura, sabe, Rodolfo? Mas hoje não é o meu foco lá. Eu não atendo mais. Não adianta querer fazer tudo, né? Senão não fica todo mundo. Não, bem eu falo feito. que vira o profissional pato, né? Nada, anda e voa, mas não faz nada direito. Com certeza. Então, hoje não é meu foco mais. Mas, assim, aí, depois de um tempo, e eu sempre tive meu cabelo muito loiro, muito clarinho. E nessa época, eu comecei a fazer luz. Aí, eu tive condições de comprar pó descolorante. E eu falo que foi a época mais fácil de fazer cabelo loiro. Porque era só descolorir, deixar os cabelos brancos e passar as máscaras roxas. Não sei se você já o viu. famoso nevô que os meninos fazem hoje, que eu vejo que eles fazem assim, eles vai lá, isso aí. descolora e passa um shampoo lá, um pozinho roxo, que aí tira o amarelão e fica mais E fica branco. né? Gente, era a época mais fácil de trabalhar. Porque você não tinha que conhecer fundo de clareamento. Ah, é um 7, é um 8. Era só deixar no 9 ou no 10, se o cabelo aguentasse. E era aquilo ali, passou a máscara roxa, azul, tá pronto, a cliente adorava. Só que depois, assim, as coisas foram ficando mais difíceis, né? A gente vai chegar nessa parte. Aí, e alisava cabelo e fazia o loiro. E nessa época eu fui ganhando reconhecimento. E dentro de algum tempo, e assim, à medida que eu fui ganhando reconhecimento, eu fui fazendo melhorias no salão. E meu marido falou assim, a nossa casa era de telha. Aí meu marido falou assim, Cíntia, tá na hora de aumentar o salão. Mas por que a gente não reforma essa casa? Vamos bater uma laje aqui? Falei, vamos. Aí nós fomos fazer uma reforma na casa e nós passamos o salão pro centro. Perto daquele mercado Uai, lá, Fervedouro. Trabalhei ali 2 anos. E aí, nessa época, o salão estourou mesmo. Tá mais ou menos o quê? Uns A época? 5 anos já que você tava trabalhando? Isso? Não, isso foi cerca de 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio depois do salão. Foi você rápido. já foi algo que Foi muito engajou rápido, muito bem. Graças a Deus. Porque eu já tava no comércio, então Aí o pessoal você foi pro me conhecia. Aí eu fui pro centro. Aí, lá eu fiquei 2 anos. Aí foi nessa época que eu me casei. O pai até falou assim, ó, você pode morar com o seu namorado, mas você vai casar. Eu quero que você casa na igreja, tudo direitinho. Aí nós casamos. Isso foi no ano de 2011. Aí eu fiquei de 2011 até 2014, lá foram 3 anos que eu fiquei nesse ponto. Aí no ano de 2000... No centro ali, então centro. isso é muito bom, né? Porque a gente até fala, né, nos podcasts aqui, que algumas coisas aí, o da Cintia, ela tava falando que quando ela foi pro centro, ela bombou, porque você tá no lugar que os outros te veem. Nossa, é outra realidade. Fui até então, né, eu sou de uma família de comerciante, né? Então a gente tem lanchonete, a gente tem restaurante e academia, né? Como eu estava falando, eu era formado em educação física, sou, né, em fisioterapia. Mas a minha fotografia estava na minha casa. E eu ficava assim, eu tenho que tirar isso daqui, tenho que tirar isso daqui, porque não vai se tornar profissional enquanto eu não sair da minha casa. Aí quando peguei, tive a oportunidade, eu tirei, foi esse ano, né?
Aí a gente veio e depois disso tá triplicando os pedidos de fotografia, porque a visão nossa é totalmente diferente para Sim, reconhecimento. Nada sim, que não impeça a gente trabalhar em casa. O começo, principalmente, é fundamental, né? sim, Mas quando a gente começa a alavancar o serviço, depois a gente pode até voltar para casa. Mas aí isso já está estabelecido desde o começo, que é sim, importante. com certeza. E aí nessa época a gente já tinha terminado, feito batido a laje na casa, feito uma reforma. é, E eu falei assim, agora eu quero expandir o salão, eu quero fazer um salão maior, sair do aluguel, mas eu quero um salão bonito, porque agora eu já tenho, já conquistei os clientes. E nessa época não tinha, assim, rede social, era o Facebook, mas não era Forte, tão né? forte como hoje. E aí nós fizemos um salão grande, maior, né, com 2 cadeiras, todo arrumadinho. Eu lembro que, assim, eu cuidei de todos os detalhes. Aí meu marido ainda falou assim, mas isso aí você vai pagar essa parte aí, né? Eu falei, deixa comigo. Aí, trocamos de carro nessa época. Aí eu falei, agora já tá. Eu me lembro que o pastor da minha igreja foi na nossa casa. Aí ele falou assim: agora vocês já estão estabilizados, né? Tá na hora de pensar no filho, né? Eu tava com 26 anos nessa época. Eu falei, não, a gente agora. O próximo projeto realmente é um filho. Dentro de 2, 3 meses eu fiquei grávida. Uhum. Aí foi uma fase que realmente eu comecei a desacelerar. Porque quando vem o filho, a gente sabe que algumas coisas na nossa vida vão ter que dar uma maneirada, né? Uhum. Mesmo porque eu já tinha um projeto de ter só a Sara mesmo, não queria mais filho. Então eu queria aproveitar ao máximo a Aquele infância período, dela, né? sim. E aí passei o salão para cima da minha casa e o meu público. Eu tive que diminuir. E nessa fase, Aí a você começou a gente. especificar também seu serviço, né? Você começou Sim, a falar assim, eu vou nichar nele. por exemplo, eu não estava atendendo mais noiva. Daí em diante eu já não atendia mais. Por quê? Se minha filha passasse mal, não era algo que eu podia falar assim, ó, não consigo te atender, eu vou precisar reagendar você. Tem procedimentos que a gente pode fazer isso, mas uma noiva não tem como. Não tem como deixar em cima, não Sim, tem nem a aí possibilidade. foi algo que eu já tirei mesmo dos meus atendimentos. E passei a atender meio período só. Até ela fazer, acho que um aninho. Depois de um aninho eu voltei com os atendimentos normais. E assim, Eu eu vi, assim, que quando a gente é mãe, a gente começa a se conectar com um outro público. Por quê? Eu antes não tinha paciência com criança. Se viesse uma mãe com as crianças bem arteira, não agendava ela mais não. Não tinha, não lidava bem. Ô, Rodolfo, tinha criança que ela faltava pouco derrubar o espelho e E a a mãe mãe não não fala falava nada. Eu nada. sei como é que é isso. Nossa! Teve um dia que a mãe virou as costas. Eu olhei pra menininha, a menininha tava derrubando a academia inteira. Eu olhei assim pra menininha, para com isso, menino. Não, Aí a menininha olhou assim, parou. Aí eu falei assim, gente, por que essa mãe não fala? é o que a gente pensa. Mas assim, eu falo que nasce o filho, nasce a mãe. Hoje eu tenho todo um jeito de conversar, então hoje eu consigo me conectar com as crianças também. A mãe chega, né? Lógico que assim, dependendo do procedimento, uma mecha, por exemplo, um alisamento, eu explico para a mãe, falo, olha, a maioria pergunta, aí eu pergunto para elas, você tem com quem deixar? Se você não tiver, pode É trazer. assim, Mas assim, são procedimentos demorados, a criança vai ficar desconfortável. entediada. E eu quero que você venha, para você é um momento seu. A gente, quando é mãe, nossa, eu me lembro assim que pelo menos por 2, 3 anos eu não sabia o que era calçar um salto. Era rasteirinho e tênis. Porque a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida do filho. E quando você tem essa oportunidade de fazer uma unha, cuidar do seu cabelo, se você puder ir sozinha, para você bater um Esse papo período de chama de mulher. recover, né? É um período que você vai pra continuar no trabalho do cuidado com o filho, de tudo que a gente faz. A gente precisa desses momentos assim que a Sim, gente. Vou respirar, sim. vou curtir, pra mim poder voltar pra rotina, né? E assim, você quer ter um papo de mulher, você quer conversar, você quer, às vezes, abrir seu coração, porque salão também é ambiente para isso, Com sabe? certeza. E às vezes a criança tá lá, mãe, ô mãe, e coitada da mãe, ao invés dela descansar, ela sai de lá mais agitada. Porque Estressar. dependendo da criança, ela vai sobrecarregar o emocional da mãe Hoje você todo. trabalha nesse mesmo local da sua casa. Então, aí veio um período que a Sara também, a gente descobriu uma alergia alimentar da Sara. A Sara uma vez uma pediatra, eu falo, hoje eu tenho muito cuidado.
e eu tento falar muito isso com as meninas que trabalham comigo. Hoje eu tenho 2 meninas que trabalham presencial, né? E tenho a Vitória, que faz o marketing. E eu falo com elas, gente, quando nós entramos dentro do salão, nós temos que esvaziar todos os nossos problemas. Tudo tem que ficar da porta para fora. Por quê? A gente tem que ter muito cuidado com a cliente que senta na cadeira, que às vezes os nossos problemas passam para ela. Uhum. E às vezes a gente não tem cuidado de entender o que a cliente está sentindo. Também naquele momento, né? Por quê? Assim, já aconteceu situação às vezes, Rodolfo, da gente não identificar o que a cliente está buscando ou o que a cliente está sentindo naquele momento e ao invés de atender a expectativa da cliente, a cliente sai frustrada. E não era porque eu não tinha feito um trabalho bem feito, mas é porque eu não soube fazer a leitura do que ela estava buscando. Do que ela estava querendo, sabe? né? Então, assim, eu vejo muito esse lado emocional hoje em dia. Um dia, eu fui na pediatra com a Sara, e a pediatra, ela foi tão assim... Ela foi doce na forma de se expressar, mas ela não soube usar as palavras comigo. E a primeira coisa que ela olhou, na hora que ela olhou os exames da Sara, ela falou comigo, ela falou assim, mãezinha, você lembra daquele quadro do Fantástico das Crianças da Bolha? A sua filha é quase. Eu lembro que ela me passou mais uma série de exames, eu não voltei nem lá pra levar os exames dela. De tão mal que eu fiquei, eu saí do consultório chorando. Meu marido tava lá de fora esperando, ele falou, o que foi? Ficou preocupado, né? Assim, ela me deixou mal demais. A Sara tinha alergia a leite, todas as proteínas do leite, ovo, morango, banana, cacau, fora os corantes. Então, assim, pra Sara tomar uma medicação era muito difícil. Porque todas as medicações, para criança tem sabor, né? Uhum. Então tinha corante. E a forma que ela falou, eu tava num momento muito frágil, porque minha filha não podia comer nada. Minha filha não podia usar Faz um café pra mim, Carol. Eu quero uma água, Carol. A minha filha não podia usar um sabonete com cor, ela não podia usar um hidratante com cor. Criança gosta de passar esses gloss, né? Ela tava na fase dos 2 aninhos, ela não podia passar isso. Nada. Então, eu tava muito frágil naquela fase. E a forma que a médica me abordou me deixou muito abalada. E, assim, eu consegui uma médica nessa época em Campos. Eu me lembro que a consulta dela naquela época era quase um salário mínimo. E a gente já pagava convênio para a Sara, porque tudo dela era muito caro. E não cobria, porque era estado do Rio, então o convênio não cobria. Mas essa médica, ela me acolheu de uma forma tão humana. E eu cheguei lá tão mal, com todos aqueles exames, e mostrei para ela, falei, doutora, a última pediatra que eu fui, e assim, ela era muito bem recomendada em Muriaé. E ela me falou que a minha filha era quase uma criança da bolha. Eu já cheguei lá assim, com lágrimas nos olhos. Aí ela sentou, pegou na minha mão, falou assim, mãezinha, existem coisas que a ciência pode fazer, mas existem coisas que existe um lá em cima que pode fazer. Quando a ciência fala assim, isso aqui não tem jeito, é ele que vai agir. E eu já trabalhei com tanta criança aqui, já cuidei de tanta criança que era muito mais grave que a sua filha e se curou. Então, vamos ter fé, Tranquilo, vai né? dar certo. Aquilo assim, ela me deixou tão animada, sabe? Com tanta esperança. E hoje minha filha come de tudo. Ela só não come estanho derretido porque ela não consegue. E assim, eu acredito muito na fé, que a fé ela pode... Obrigada. Que a fé ela pode realmente mover montanhas. E se ela não mover, ela pode ajudar a gente a atravessar, sabe? E por isso que hoje eu falo muito com as meninas pra gente ter cuidado com a forma que a gente aborda as clientes, com a forma que a gente acolhe, sabe? Porque a gente às vezes pode derrubar a pessoa, sabe, Rodolfo? Mas aí, Cíntia, acho que a gente falando, né, sobre todas as dificuldades familiares que a gente passa com a família, né? Também tive um problema muito grande com a minha mãe. E o serviço, como é que ele fica, né? A mentalidade para trabalhar. E aí, como é que foi durante esse período que você descobriu sobre a alergia da sua filha? Você disse, o próprio psicológico fica muito abalado, mas aí a sua filha foi melhorando, né? Você disse, hoje come de tudo. Hoje, graças a Deus. Então, aí nessa fase eu me ausentei um pouco do trabalho, né? Eu fazia porque eu precisava trabalhar, porque os gastos eram muito grandes, mas quando ela curou, foi a fase assim que eu busquei me
me atualizar, porque por um tempo eu não tinha condição nenhuma de investir em conhecimento. Uhum. E do ano de 2020 para cá, que eu consegui mesmo investir na parte educacional. Aí eu comecei. Pandemia, né? Pandemia. Então você aproveitou a pandemia. Como é que foi o seu trabalho na pandemia? Você tinha seu salão? A gente ficou um tempo fechado. Você ficou um tempo fechado. Mas aí eu ia te perguntar, você trabalhava na sua casa ou você trabalhava no ponto? Em cima. Aí eu tinha salão em cima da minha casa. Ah, sim. Aí nessa época, nós fizemos uma reforma, eu desci o salão pra rua, porque aí o público começou a mudar de novo. Aí eu já não estava trabalhando tanto mais com o público que era loira. Eu já não queria mais assim. Eu tinha muita cliente de mecha de touca. Uhum. Só que eu queria começar a trabalhar com um trabalho diferenciado. Eu não queria mais aqueles cabelos super saturados, porque danificava muito. E as clientes começavam a voltar para reclamar, o cabelo estava danificado. Então, assim, o Instagram já estava mais em alta, começava a vir aqueles cabelos diferentes. Eu falava, eu não sei fazer esse cabelo. Porque estava vindo a época das balaiagens, né? Agora tá na época de estudar. A Sara já tá com a saúde melhor, né? Já tinha se curado. Aí foi a época que eu comecei a me especializar. Aí fui para São Paulo, comecei a fazer workshop por aqui. Foi uma época assim que o ano de 2020 foi a época da pandemia, né? 2022 que as coisas foram fluindo, voltando ao normal. O ano de 2022 eu investi pesado em educação. Vou estudar, vou aprender, você é a melhor que tem na região. Nesse ano, meu marido, a gente por tempo estava conversando sobre isso, o que eu investi na parte educacional dava para eu comprar quase um carro popular. Pra você ver. Foi assim, realmente foi um ano de muito investimento. Mas foi muito não bom. Só investimento, tempo, né? Sim, não, que é o principal, é o mais difícil da vida do empreendedor, é o tempo. É como que eu vou arrumar tempo para estudar? Ainda mais você não é mãe. Como que eu vou arrumar tempo para estudar, trabalhar e ser mãe? Porque na pandemia a gente teve acesso ao online. Muito profissional começou a criar curso online. Então, nessa época eu comecei a assistir. Então foi de boa, foi Mas aí depois disso, eu fui para Vitória, eu fui para São Paulo, eu fui para BH. Foi uma fase assim que eu investi pesado. E muito boa também, você conheceu muita coisa, né? Não, eu viajei muito, foi muito bom. Mas aí no ano de 2023, eu já estava tecnicamente mais preparada. Mas eu era mais tímida. Eu não conseguia comunicar bem. Então, assim, eu sabia tecnicamente fazer, mas eu não sabia conversar e entender o desejo da cliente. Eu falei, gente, e agora? A cliente mostra o cabelo, ela pegava o celular e falava assim, eu quero esse cabelo aqui. Eu fazia. Daí, uma semana ela mandava mensagem pra você, eu não tô gostando desse cabelo. E agora? Eu falei, que raio, gente, desse cabelo do jeito que a mulher pediu, porque ela não tá gostando. E isso me deixava encucada, porque tinha vezes que eu pegava e falava, mas seu cabelo ficou igual da foto, mas eu não gostei. Eu não entendi por quê. Aí eu comecei a ouvir falar sobre visagismo. Começou a ficar em alta, né? Em 2023 ali, já estava muito em alta o visagismo. Um negócio aí que tá faltando. Aí fui fazer um curso de entender sobre temperatura, sobre subtom de pele e também entender sobre temperamento das clientes. Já ouviu falar sobre temperamento? Muito, Gente, muito. É muito bacana, né? Muito. Conhecimento. E quando eu fiz o primeiro curso, até as pessoas perguntam se a gente tem um parentesco, porque ela tem o mesmo sobrenome, né? A Hilda Guimarães. Eu falo que ela é uma referência como professora. Ela deixou a pergunta pra você, tá bom? Ela deixou a pergunta pra você responder aí. Ela é uma inspiração pra mim como pessoa, porque ela também é uma pessoa, assim, que venceu todos os obstáculos possíveis, assim como nós enfrentamos, ela também enfrentou. E uma referência profissional, porque ela consegue entender, já fiz cabelo com ela consegue entender o que a gente busca mesmo. E assim, quando eu fiz esse curso com ela, eu vi que muitas das vezes nós temos bloqueio de entender o desejo da cliente, porque a gente não está preparado para quebrar o nosso eu. E a gente tem que se conhecer as nossas falhas, as nossas limitações. E não é sobre a gente. Não é porque a cliente chegou e falou que não gostou do cabelo, não é porque ela não gostou do meu trabalho. É porque eu não soube entender o desejo dela. E se ela não gostou também, vamos fazer outra coisa, vamos ver o que dá pra melhorar. Você sabe uma coisa que é um diferencial no meu serviço? E hoje eu sou grato, porque eu tive um problema de não estudar. Estudar sim, eu sou muito curioso. Muito curioso. Pensa uma pessoa que
ama aprender sozinho, né? É um dom de Deus que também então o problema é do lado de ser muito orgulhoso com isso daí. Lembra que eu te contava que me tornei fotógrafo porque eu contratei um fotógrafo e achei que o serviço não estava bom? Então, Qual você tá gravando? eu sou uma pessoa sanguínea, uma pessoa Sério? muito, muito Você faz um sanguínea. monte de coisa, né? Um monte de coisa, agitado, não, cheio dos projetos, nossa senhora. Aí, quando eu peguei assim aí até foi falar de social sanguíneo, né? A gente perde até o tanto da gente fala. Mas assim, eu acho que quando a gente pega para aprender e vai aprender sozinho, a gente tem algumas coisas, né, que são mais difíceis, porém a gente também consegue aprofundar melhor. O problema é que a gente não tem muito norte dentro daquilo que a gente quer, né? Porque você chega lá, vamos pôr, a área de colorização, você estava falando, tom, subtom, a gente até descobrir que isso daí existe por conta própria é muito difícil, porque quando chega até um profissional para te guiar e falar assim, ó, você tem que aprender colorização, é importante aprender colorização, você já fala assim, eu tenho que aprender colorização. Eu nem sabia o que era colorização. Fui aprender devido à necessidade, da curiosidade de aprender, mas já estava com 3 anos de fotógrafo, né? Então, assim, a gente pega, vai aprender por nossa conta, a gente vai estudar, a gente vai fazer, tem a sua vantagem, mas tem aquela parte de que às vezes teria sido mais fácil se tivesse uma pessoa me guiando. Com certeza. Né? Seria bem mais fácil ter uma pessoa guiando, uma pessoa auxiliando. Tempo. Né? As mentorias hoje ajudam muito. Né? Eu Nossa. sempre falo para os meninos como que é fácil para eles. Eu passo todo o conhecimento que eu tenho, assim, de graça. Eu não tenho muito problema. A minha mãe, moda antiga, né? Se você ensinar os outros, eles vão pegar e vão montar também. Eu falei assim, que monte, muito bom, vai ser. Eu vou ficar feliz se eles montar. Mas eu sempre vou estar à frente porque eles estão começando agora, da mesma forma que tem outros fotógrafos que estão na minha frente. E aí eu ia falar do diferencial seguinte, que aí eu lembrei no meio da conversa, quando a gente começa, eles falavam muito sobre identidade visual, você já deve ter escutado, né? Não, que você tem que montar a identidade visual do seu perfil, para que as pessoas reconheçam o seu trabalho devido às cores, que o estilo de fotografia, imagino também para salão e tudo, né, sua identidade visual. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou montar uma identidade visual? E eu não conseguia, sabe? Por quê? Porque eu tinha um negócio comigo que eu sou muito encantado pela arte, uma característica sanguínea, né? E aí, quando eu vejo uma fotografia, eu não concordo daquela edição ser igual a do outro. Então, vamos supor, e nada contra, mas quando você vê alguns fotógrafos da região, a foto que ele edita para ela é igualzinha para o outro, e são bonitas. Olha o que eu vou te falar, elas são lindas, muito bonitas. Eu vejo a foto de um fotógrafo e falo, nossa, essa daqui, a pessoa nem marcou, né? Foi uma pessoa que postou lá, foi a fotógrafa tal que tirou. E aí, foi quando eu descobri que a minha identidade visual era não ter uma identidade, que era o seguinte, eu chego lá, vou fazer uma fotografia, uma noiva que foi casar de botina. Eu acho que aquele tipo de cor, aquele tipo de tom, tem que ser uma fotografia que remete mais a um country, ao estilo rural. Inclusive, agora aquela que entra igual uma princesa, aquilo que traz aquele tom mais real, aquele mais dourado, aquele tudo muito sonho, tudo muito dissolvido, vai ficar muito bonito nela. E aí, ano passado, né, eu focando na fotografia em massa, comecei a receber mensagens assim, nossa, eu amo a sua fotografia porque suas edições não é igual a uma da outra. Não é padrão, as suas fotos não ficam igual de todo mundo. Cada um tem a sua própria fotografia. Eu falei assim, minha identidade não tem identidade. Isso é bacana. Você falando sobre isso, essa questão de edição, uma coisa que eu tenho conversado muito, sabe, com a Vitória, a que faz o marketing pra mim. Eu não tenho nada contra, sabe, mas não sei se você concorda comigo. Eu não prezo, você pode olhar o meu perfil, foto, vídeo com extrema edição. Eu não acho bacana. Pode ter edição? Sim. Ninguém quer aparecer em rede social com uma espinha, com uma mancha. Eu tenho um nome para isso. Mas eu não acho, por exemplo, que eu tenho que escancarar, que exagerar na edição, colocar um cabelo que a gente está vendo que está cheio de inteligência artificial, porque não é isso que eu entrego. Eu coloco na rede social um cabelo que eu faço
e que a cliente vai olhar uma referência e falar assim, Cíntia, eu gostei desse estilo de cabelo. Por quê? Porque no dia a dia não é aquilo ali que ela vai ter, cara. Eu não vendo isso. Todo mundo trabalha aqui, né? Então são várias áreas dentro da produtora, né? Agora eu tô no horário de manhã, então o pessoal costuma chegar à tarde para trabalhar. Trabalha na área de ilustração, vídeo, fotografia, edição. Então, assim, é um campo muito grande, todo mundo estuda. E aí, eu como o mentor do grupo, né? Eu sempre falo com eles o seguinte: Photoshop, recurso que a gente tem, ele serve para realçar a beleza, assim como a maquiagem. Você tá maquiado, seu cabelo, ele tá ali para realçar a sua beleza. Se ele fazer você virar outra pessoa, Acabou. não é ela. Pode ficar lindo, mas não é ela. Ela vai olhar e falar assim: não, isso aqui não é eu. Isso aqui não é eu. Essa pessoa não se identifica. E as pessoas que estão assistindo também vão falar assim: não, aquela ali não é desse Sabe jeito. o que acontece? Hoje eu vejo que assim, acaba filtrando. Esse perfil de cliente que quer essa edição extrema, não se conecta com você, não se conecta comigo, eles não me procuram. Porque não é o perfil de trabalho que eu vou entregar. Eu não coloco isso no meu perfil. E é muito bacana, porque quando a cliente vai até mim, ela já vai. Eu sempre peço uma referência, por mais que acontece elas chegarem e falar assim, Cíntia, o que você acha? Estou nas suas mãos. É uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas eu quero uma referência. Por quê? Às vezes a cliente quer ficar loira e eu imagino para ela uma morena iluminada, algo mais sutil. E se ela não tiver com isso em mente? Então ela tem que me dar uma referência. Mas, assim, quando a cliente já quer algo bombástico, que eu vejo que aquilo ali, o cabelo dela não vai aguentar, a imagem dela não vai sustentar, eu falo para ela, você está disposta a ter esse cabelo que vai ser de alta manutenção e que toda vez que você lavar, esse cabelo vai ter risco de queda, vai sem. Ou senão também aquelas pessoas, né, que pega, tem aquele cabelão cacheado, lindo. Aí ela fala assim, eu vou fazer uma progressiva aqui. Você vai falar assim, você tem noção, Chico? Essa raiz com 15 dias ela infla. Ela infla, Mas não vai recuperar tão rápido. Eu vejo que é o que eu estava te falando no início. Eu tinha muita dificuldade na comunicação. Eu fiz curso de oratória, né? Assim, à medida que a gente vai crescendo profissionalmente, os pilares também precisam melhorar. E a minha comunicação foi essencial, porque hoje eu posso contar quantos alisamentos nós fazemos na semana. Eu mesmo quase não aliso cabelo mais. Eu ajudo as meninas quando eu tenho tempo. Mas assim, hoje o nosso foco lá são tratamentos, porque se o cabelo não tiver tratado, ele não vai ter uma definição bonita, no caso de um cacheado. No caso de um cabelo que é liso naturalmente, ele não tem brilho, ele não tem balanço. Se a cliente quer fazer uma transformação de cor, se o cabelo tiver com nível de porosidade alto, o cabelo não passa nesse teste. E uma outra coisa assim que eu me especializei foi em questão de corte. Porque às vezes o cabelo ele tá com uma cor maravilhosa, mas se ele não tiver com um corte bacana, não vai conectar, não vai realçar a beleza. Então, eu tenho que ter uma comunicação realista, clara com a cliente, para a cliente entender isso. E hoje, assim, o nosso público maior lá hoje é esse. São clientes que querem cuidar do cabelo, nós fazemos tratamento diariamente. Clientes que querem ter uma cor bacana. Isso fideliza muito, né? A confiança do cliente. Todo mundo que tira foto comigo pode contar, assim, acho que 5% ou 6% que não. Eles voltam a tirar, porque você ganha essa confiabilidade, aquele carinho, né? Igual você falou, a pessoa sabe que fala, tem gente que pega e fala assim, o Rodolfo tirou foto minha de 15 anos, do meu casamento, agora tá tirando a minha filha. Porque ela confia. Às vezes eu falo assim, não, gente, a gente tava falando, eu não tiro foto de criança. Eu falo, mas eu quero que você tire. Eu falo assim, mas eu não sou bom. Eu falo assim, não importa, eu confio. E isso aí é o que você tá falando. A pessoa vai tendo essa... Ela fala assim, não, eu sei que ela tá lá, ela tá cuidando. Imagino que deve ter pessoas que passam no seu salão só pra conversar, nem vai fazer nada. Fala assim, não, só vem bater papo. Porque ela cria essa amizade, né? E tem clientes que viram amigos mesmo. Eu, assim, passei né, não sei se ainda dá tempo da gente conversar mais um pouquinho, mas o ano de 23 foi esse ano de investir em conhecimento. Já o ano de 2024 foi o ano que eu falei, agora eu vou dar aquele boom no salão. Eu guardei um dinheiro para fazer uma reforma e no final do ano de 2023 eu precisei fazer uma cirurgia assim, dezembrão, agenda lotada. Fui fazer uma consulta, o médico falou, você tem que operar. Eu falei, doutor, dezembro, hoje é 22 de dezembro, ou eu te opero amanhã ou só em janeiro.
eu vou ficar de férias. Eu falei, amanhã. Amanhã. Cheguei, liguei pra Lívia e falei assim, Lívia, desmarca a agenda que eu tenho que operar amanhã. Ninguém entendeu nada. Nem você. E eu tenho uma médica, eu falo que Deus conecta a gente com pessoas que, assim, são propósitos. Já assistiu aquele filme Milagre no Paraíso? Não, eu sou muito ruim com filme. Assista. Eu durmo. Porque, não, mas com aquele filme, eu assisti aquele filme na época que a Sarah tinha essa alergia e a história é mais ou menos assim. A enfermeira, acho que é enfermeira, não, a taxista que transportava a mãe com a filha doente, ela falava assim, ou você acredita que a vida é feita de pequenos milagres, ou você não acredita nos milagres. E assim, eu vejo que a nossa vida é de pequenos milagres. Até o dia que tudo dá errado na sua vida, é permissão de Deus. Ou é para o seu crescimento, ou Deus te livrando de algo, sabe? E hoje eu tento mostrar isso para as meninas, para as clientes. Tem cliente que chega lá, eu tive uma experiência assim, há 15 dias atrás, no sábado retrasado, um cliente está passando por um problema emocional e ela tem tratado, tá com síndrome do intestino irritável. E assim, nada do que toma aliviador. E ela foi pintar o cabelo com a gente no sábado e ela ficou com a gente de 1 até 4 horas. E eu preocupada, querendo agilizar, ela falou. Aí na hora dela ir embora, ela falou assim, você acredita que o tempo que eu fiquei que eu não senti dor, Cintia? Aquilo me deixou tão feliz. Porque assim, sinal de que ela ficou bem com a gente. E eu preocupada dela estar desconfortável com a gente na cadeira lá, aguardando. É uma síndrome que provoca muita dor ficar sentado. Sim. Né? Ela prefere ficar em pé do que sentar. Não, às vezes deitar. Aí ontem à tarde eu encontrei ela, falei, como que você tá? Eu tô melhor. Aí eu falei, olha, o dia que você estiver desconfortável, ela mora na nossa rua, você sabe que você pode ir pra lá, a gente tem um sofá grande lá agora. Eu falei, deita lá, fica lá. Isso é importante demais. Sabe por quê, Rodolfo? Não se trata só de dinheiro. Não. O dinheiro é consequência do nosso trabalho. Eu preciso, você precisa. A gente precisa disso para viver aqui na Terra. Mas eu penso que é o que eu estava te falando sobre a Hilda. É um ser humano que, assim, não tem nota para ela, cara. Não é pelo dinheiro. É uma pessoa que, assim, quando eu preciso, eu mando mensagem, ela tá ali pronta a servir. Eu já fiz curso com profissionais, assim, que uma semana depois eu mandei uma mensagem para tirar uma dúvida, até ontem eles me responderam. Então, é sobre isso. Porque tem vezes que a pessoa foca dinheiro, e isso é ruim até para o próprio profissional, né? Porque você esquece do trabalho confortável, de trabalhar bem, se sentir bem, né? Dinheiro, ele é uma faca de dois gumes, né? Do mesmo jeito que ele te traz muita coisa boa, né? Alegria, fala assim, eu tô crescendo, te proporciona recursos. Se você foca só nele, ele também te traz a parte do mal-estar, família, irritabilidade, porque se o dinheiro não tá caindo, ele não tá... você começa a ficar meio estressado, você fala assim, o que tá acontecendo, meu serviço não tá bom, e aí você começa a perder sono. Agora, quando você trabalha com o seu próprio bem, fala assim, não, isso aqui é o meu serviço, qualidade, você vai entender que o comércio ele é feito de altos, de baixos, né? Você passa a não ligar tanto para a parte de... Né? Tem gente que foca tanto em status, principalmente Instagram, você estava falando hoje. Eu nunca fui fotógrafo de muito seguidor e muita curtida, né? Só que eu falo assim, meu serviço, você tem as métricas, eu não sei se você acompanha, né? O Instagram tá ficando espetacular agora. Você tem métricas de alcance, então você sabe se a sua foto pode ter 10 curtidas, mas se ela alcançou 10 pessoas, porque você depende de o próprio Instagram proporcionar ela para os outros, ela foi 100% aceita. Então você começa a trabalhar com métrica e tudo. E eu nunca fiquei sem serviço. Eu sou um dos fotógrafos mais novos da região, porém eu não fico sem serviço. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica... eu curtida, a foto do minha teve 10 mil curtidas, mas quantos clientes ela te trouxe? Ele não enche a gente. Você chega lá, você tá... Né, você tem que ser visto, com certeza, mas você tá lá, você sempre tá produzindo conteúdo para rede social, né? Seu vídeo teve 1 milhão de acessos, mas todos os clientes e todos os views foram de São Paulo, Rio, Bahia, e não foram daqui. Que cliente que ele te trouxe? E sabe o que eu falo? A nossa agenda, ela tem que estar cheia. O meu conteúdo do salão é com cliente real. Por isso que tem dias que eu até brinco com as minhas, assim, gente, minha cara tá brilhando. Não vamos gravar vídeo não. A Gisele, que agora tá ajudando a gente lá, às vezes ela grava os vídeos, eu falo assim, Gisele, tô aplaudida, dá pra fazer um vídeo? Aí ela olha pra mim e fala assim, eu falei, não dá. Então não faz dá. cada cliente. Porque assim, hoje, no início, a gente precisa gravar conteúdo às vezes com cliente que você tem que convidar. Mas hoje em dia eu gravo conteúdo com cliente real lá da cadeira. Tem dias que o cliente não gosta, não
Tem dia que não quer. Acontece. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que entender que o dinheiro é consequência. E eu sempre penso, eu estou fazendo aqui o meu melhor. E o dia que a cliente não ficar satisfeita, eu tenho que entender onde que ela não gostou. Não significa que eu não errei. Mas você comprou a blusa. Se você não gostar dela, você não vai vestir outra. O cabelo, a cliente não consegue tirar, não é uma peruca. Por isso que eu tenho que me dedicar e entender qual é o desejo dela e onde eu posso melhorar. E assim, né, o tempo vai acabando aqui, mas vai ter que voltar outra vez aqui agora para poder contar mais casos. Eu sou colega, meu Deus, eu sei. Meu irmão é um cólico do puro também. Minha mãe tem briga por causa da gente conversar muito. Eu falo assim, meu Deus, vocês parem de conversar. Aí, então assim, eu queria fazer algumas perguntas a você, né, que você me respondesse de forma rápida. E pode ser a primeira coisa que vem na sua cabeça. Acho que vai ficar bem legal. Fazer um pequeno quiz. Dali parou, tá? Dali parou mal da live. Vamos pegar pelo começo. Um acerto dentro da sua profissão. Conhecimento. Um erro. Medo. O que te fez ser quem você é hoje dentro da sua profissão? Tem que ser com uma palavra só vez. Não. Querer entregar o resultado para a cliente de uma forma que ela se olhasse no espelho e se conectasse consigo mesma. Para não viver de padrões. Não querer se comparar e entender que ela é linda da forma que ela é, sem viver dos padrões que as redes sociais têm ditado hoje em dia. E nós somos bonitas, somos lindas na nossa essência. Por que você se dedica tanto? Porque eu quero ensinar as mulheres a se amarem. Para terminar, se você fosse resumir a sua profissão em uma palavra, qual seria? Para você. Para mim? Uhum. O que a beleza, cabeleireira é na sua vida? A profissão. Por muitos anos eu pensei que era só cuidar do cabelo. Mas hoje eu entendo que beleza é um estado emocional também. Porque você pode estar linda, seu cabelo pode estar lindo, sua pele. Mas se você não estiver bem emocionalmente, nada disso faz sentido. E eu acredito muito nos 3 pilares, o físico, o mental e o emocional. E eu tento todo dia, toda cliente que senta na minha cadeira, eu tento explicar isso para elas. Você precisa cuidar desses 3 pilares, porque se um deles estiver em desequilíbrio, nada vai fazer sentido. Então, hoje, seu salão é localizado aonde? Para terminar. Fica em Fervedouro, na rua Aquiles Júnior, bem no centro, porque Fervedouro é pequenininho, né? O seu Instagram é Cíntia Guimarães. Cíntia Guimarães. Serve pro salão, para tudo? É só no Instagram. Então, foi um prazer ter você aqui. Vai ter que voltar outra vez, né? Como eu te disse, porque passamos de 1 hora de gravação. Muito obrigado e seja bem-vinda nas próximas vezes também. Até uma próxima.